Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como eu tinha prometido esses dias no Instagram, né? Eu resolvi gravar essa aula. Até eu tinha comentado que eu iria fazer ao vivo, mas decidi gravar para deixar para quem não puder assistir, né? É sempre mais fácil gravar os vídeos e deixar online para que quem quiser assistir, assista quando tem um tempo, né? Então hoje é domingo, dia dos pais, né? Parabéns a todos os pais. E acordei cedinho e resolvi gravar essa aula que há alguns dias eu já tinha vontade de fazer essa gravação. Então, assim, a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo, ele é super simplificado. Até eu dei o nome dele de Contabilidade Simples Como Deve Ser, porque ao longo do processo, ao longo dos anos, eu percebo que em muitos momentos a gente se afasta do principal, do princípio, dos princípios que a gente aprendeu lá no início, lá no primeiro semestre da faculdade, que são os princípios que norteiam toda a contabilidade, que é para isso que a gente faz contabilidade. Então eu resolvi começar lá do começo. Eu vou partir do pressuposto que quem está assistindo esse vídeo já entende do que é ativo, o que é passivo, o que é despesa, o que é receita, então a gente não vai se ater muito nesses detalhes. Mas primeiro eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de um sentimento que eu tenho que, enquanto profissional, enquanto professora, também já dei aula há muitos anos, eu sinto que em muitos momentos a gente associa muito a contabilidade do tributário, da folha de pagamento. Então, muitos clientes nos veem como aquela pessoa que só gera imposto, nos manda folha de pagamento. Então, só a parte burocrática da contabilidade, né? E eu sempre comento que a nossa função enquanto contadores, enquanto a contabilidade, enquanto ciência social, ela começa quando toda a parte burocrática está pronta. Ela começa depois que o balanço está pronto, que as obrigações todas elas estão concluídas. Aí aparece a parte social, né? Mas muitas vezes a gente esquece de qual é o objetivo da contabilidade e para que a gente precisa fazer contabilidade. Porque nós, enquanto contadores, enquanto profissionais, os nossos clientes, a gente acaba confundindo isso. E o meu objetivo é trazer de volta um pouquinho esse conceito, é, demonstrar um pouquinho sobre onde a gente pode buscar informações quando a gente tem dúvidas de contabilidade, que isso é outro ponto que me incomoda um pouco na área contábil, que é essa questão de a gente tem acesso, a gente trabalha com contabilidade, a gente precisa estar sempre buscando informações, seja tributária, seja trabalhista, seja da própria contabilidade. E isso muda, né? A gente que acompanha sabe que constantemente, todos os dias, a gente tem atualizações. Só que o que acontece? A gente fica muito refém das consultorias, refém de das notícias de Instagram, Facebook, enfim, das redes sociais, do Google, e eu quero dar uma orientação um pouquinho de onde vocês podem buscar essas informações. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho de contabilidade, então eu vou mostrar para vocês aonde a gente pode buscar as normas contábeis. Então, assim, hoje as nossas normas contábeis, se você ler ela, você vai praticamente fazer um curso de graduação, porque tudo que a gente aprendeu lá na faculdade, toda a parte teórica, fundamentação, né? Ela está ali nas normas contábeis, é nisso que a contabilidade se baseia, né? Então, eu quero mostrar para vocês onde vocês podem buscar as informações. E contabilidade não é tudo igual, tá? Então, assim, se eu estou fazendo uma contabilidade de uma empresa, uma pequena entidade ou de uma grande empresa, a gente tem normas diferentes. Então, a gente precisa analisar quais são essas normas. E eu comecei com duas frases que quem já foi meu aluno sabe que eu sempre compartilhava essas frases no início do semestre. A primeira é: o sucesso começa quando você sair da sua zona de conforto.
Isso vale para tudo, né? Mas eu gosto de aplicá-la na contabilidade porque, assim, você não precisa ser um expert em contabilidade. É, você não vai encontrar um contador que ele saiba de tudo no momento em que você questionar, porque a nossa área ela é muito abrangente, né? Então você consegue se especializar em determinada área, mas saber tudo o tempo todo é impossível. Mas a gente consegue ser acima da média, a gente consegue se dedicar um pouco mais, buscar informações todos os dias para ser alguém um pouco acima da média. E quando a gente busca se dedicar acima da média, o resultado também começa a aparecer acima da média, né? Então, é importante que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Comece a estudar um pouquinho mais, nos desafiar naquelas áreas que a gente não tem muito conhecimento, não tem muito domínio, que a gente não gosta. Então, é importante que a gente dê esse passo se a gente quer resultados diferentes. E resultados diferentes só virão se você fazer diferente. Fazer aquilo que você às vezes não quer fazer, não gosta de fazer, mas você sabe que precisa. E outra frase que é muito interessante é: um ladrão rouba o seu tesouro, mas não furta a sua inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro. Você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nele, estude. Então, inteligência ninguém nos tira, né? Então, todo conhecimento que a gente adquirir, ninguém nos tira. Até recentemente a gente teve um treinamento e o treinador ele comentou: se você pegar duas pessoas, uma que é extremamente rica e uma extremamente pobre, e você tirar todos os bens dela, tira tudo que ela tem, em quanto tempo você acha que a pessoa rica, inteligente, demora para construir todo o patrimônio dela de novo? Não vai demorar 2, 3 anos para ela construir todo o patrimônio dela novamente. Por quê? Porque ela acumulou a inteligência, acumulou a forma de fazer. E o mesmo somos nós. Então, não estou aqui falando de bens materiais, mas eu só fiz um comparativo, tá? A gente sabe que inteligência não significa só saber fazer dinheiro, né? Mas estamos estudando só um exemplo. Mas a inteligência ninguém nos tira, então assim a gente pode perder muitas coisas, a gente pode encontrar muitos obstáculos, mas o conhecimento vai nos fazer a gente conseguir avançar, conseguir dar o próximo passo. Sem encontrar dificuldades é impossível, então todos nós vamos encontrar momentos em que a gente não sabe o que fazer, em momentos em que a gente precisa de ajuda. Isso acontece todos os todos os dias não, mas assim, com frequência comigo, momentos em que eu preciso de pessoas que sabem muito mais do que eu, e a gente precisa nos auxiliar. E é por isso também que eu decidi fazer essas aulas, porque o conhecimento ele só é válido quando a gente consegue compartilhar com as pessoas. E o pouco que eu sei que para alguns é muito, então a gente consegue compartilhar esse pouco que a gente sabe. E sempre estar aberto para aprender com qualquer pessoa que esteja disposta a nos ensinar, né? Então, a gente precisa estar aberto para querer aprender, tá? Então, o que eu tinha para filosofar era isso, né? Então, agora vamos à aula. Então, eu trouxe aqui novamente o conceito de contabilidade e uma provocação, né? Por que a gente faz contabilidade? Eu já comentei no início que eu sinto muito isso, que a gente sente isso vivendo na prática, que as pessoas, os clientes, eles nos olham com aquele olhar de que a gente é uma obrigação. Eles estão pagando o honorário porque nós precisamos entregar para ele a folha de pagamento, entregar a guia do imposto, né, fazer as obrigações acessórias que o fisco nos exige. Então, eles nos veem como um custo, como uma despesa lá para a empresa deles, né? E não é esse o nosso papel.
fez a graduação de Ciências Contábeis sabe que a nossa ciência é uma ciência social que tem por objetivo prestar informações que sejam úteis aos usuários na tomada de decisões. Então, nosso papel, enquanto contadores, é um papel muito importante. Nós temos que ajudar os empresários, ajudar as empresas, os administradores na tomada de decisões, para que eles possam conduzir os seus negócios da melhor forma possível. Para que a gente consiga prestar informações que sejam úteis aos usuários, a gente precisa produzir informações que sejam fidedignas, que sejam verdadeiras, que sejam reais, né, o mais próximo possível da realidade daquela empresa, tá? Então, toda essa parte burocrática de apurar imposto, de gerar guia de pagamento, de produzir as obrigações acessórias são extremamente importantes. Mas isso não nos faz diferentes, faz com que nós, enquanto contabilidade, enquanto contadores, cumprimos com a nossa obrigação. E é nossa obrigação, pelo menos, fazer essa parte super bem feita, né? Então, apurar o imposto certinho, cumprir com todas as obrigações acessórias. Não é fácil? Não é fácil. Quem trabalha no tributário no Brasil sabe que é uma complexidade muito grande, é uma burocracia muito grande, exige muitas e muitas horas de trabalho, mas isso não nos faz diferentes de ninguém, de nenhum outro contador, porque é nossa obrigação, pelo menos, fazer isso bem feito, né? Então, apurar o nosso imposto certo não nos faz diferentes. Desculpa. É o mínimo que a gente precisa fazer, né? Isso nos faz ser bons, mas não ser os melhores, não ser diferente do que ninguém, tá? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é essa parte muito bem feita. Mas a nossa função é o que a gente faz com a informação que a gente produziu, né? É como nós mostrarmos para o cliente quais são os melhores passos, quais são as melhores opções, quais são as sugestões que você dá para a empresa dele para melhorar em todos os aspectos, seja ele fiscal, seja ele fiscal tributário, seja ele numa gestão de folha de pagamento, seja ele numa gestão organizacional, né, numa gestão de custos, decisões gerenciais e assim por diante. Então, o que nos faz diferentes, o que nos faz entregar realmente o que a contabilidade se propõe a entregar, são as informações que a gente auxilia, que a gente fornece para o nosso empresário, para os nossos administradores, para que eles usem essa informação na condução dos seus negócios. Então, esse é o nosso objetivo enquanto ciência social. E é para isso que a gente precisa trabalhar. Obviamente que não existe como nós fazermos uma contabilidade bem feita, como nós entregarmos informações que sejam úteis aos usuários, sem que a gente faça o nosso trabalho bem feito. Então, a primeira etapa, que é cumprir com todas as obrigações, fazer os lançamentos contábeis, produzir as demonstrações contábeis, produzir as obrigações acessórias, gerar folha de pagamento, gerar os impostos, bem feitinho, tudo pronto. Então, a gente parte para a segunda etapa, que é produzir informações que sejam úteis aos usuários, né? Auxiliar eles na interpretação de uma demonstração contábil, de um balancete. Muitas vezes é necessário que a gente ajuste essa demonstração para uma linguagem que ele vai entender, que vai ser útil para esse usuário, né? Então, o nosso olhar tem que estar sempre lá na frente, né? A gente tem que enxergar além, né? E sempre tentar auxiliar o empresário também, né? Ver o norte dessa empresa. A gente vai ver que a contabilidade, a gente sempre precisa fazer ela comparativa pelo menos 2 exercícios. Para que isso? Para que a gente consiga visualizar a evolução, para que a gente consiga visualizar para onde a empresa está sendo conduzida,
Com base nos exercícios anteriores, a gente consegue ver a prospecção da empresa ou não, a retração muitas vezes, né? Então a gente precisa ter esse olhar. E o contador do futuro, né? A gente brinca bastante porque eu trabalho com contabilidade há 14 anos e há no mínimo uns 10 a gente ouve falar que a contabilidade vai, o trabalho do contador vai ser todo automatizado, que a tecnologia veio para eliminar trabalho na área contábil e assim por diante, né? A gente vê que o computador vai ser substituído e assim por até a gente vê muito, até o governo se movimenta muito nesse sentido de criar obrigações acessórias que fazem cruzamentos, que daqui a pouco estarão apurando os tributos e assim por diante. E muitas pessoas questionam essa questão de a contabilidade vai terminar. Os sistemas, gente, eles não vão pensar por nós. E a gente sempre tem que olhar eles como aliados, né? A tecnologia veio para nos facilitar e muito o nosso trabalho. Então, eu não consigo me imaginar hoje lançando nota fiscal ou apurando os tributos como era feito há 10 anos atrás, ou 14 anos atrás, né? Notas fiscais manuais e tudo mais. Então, imagina se hoje ainda fosse assim. Então, a tecnologia veio para nos ajudar e muito a diminuir a parte burocrática. E quem sabe vai abrir espaço cada dia mais para quê? Para que a gente faça contabilidade de fato, né? Que a gente dê atenção para o que precisa de atenção. Então, essa parte burocrática, tudo que a gente conseguir automatizar é ganho de tempo para nós. E eu não vejo ninguém diminuindo funcionários porque automatizou um processo, porque por causa da tecnologia. Então, o que a gente vê é cada vez mais demanda nas nossas áreas. Então, acho que a gente não precisa ter medo de que a gente vai ser substituído. A gente precisa ter medo de ser substituído caso a gente não se adaptar, caso a gente não buscar mudança, não evoluir junto com a tecnologia, junto com a sociedade. Já falei bastante, né? Mas o que a gente sempre fala, que eu falei lá no início, né? Que a gente acaba misturando as coisas, né? A gente acaba dizendo que a contabilidade, muitas pessoas olham para a contabilidade como sendo só a parte tributária, só a parte de obrigações, né? E hoje a gente tem isso muito separado. Até um certo momento, eu acho que explicando um pouquinho mais à frente, no próximo slide, vou conseguir explicar melhor. Até um certo momento, no Brasil, nós tínhamos a contabilidade muito, muito voltada para a parte fiscal, né? Fiscal ou a parte tributária, muito associada, né? Então, a gente não tinha muito como dissociar. Mas, aos poucos, lá em 2007, foi feita a adoção às normas internacionais de contabilidade. Qual foi o intuito dessa adoção às normas internacionais de contabilidade? Foi tornar a contabilidade brasileira comparável, né, com outros países. Hoje a gente tem muitas empresas, né, que exportam, importam, tem filiais, tem investimentos no exterior, temos muitos investidores estrangeiros no Brasil também. E imagina a bagunça para essas pessoas analisarem essas demonstrações contábeis quando nós temos informações contábeis no Brasil que não se parecem, não se conversam com as normas internacionais. Então, nós tivemos lá em 2007 a adoção às normas internacionais de contabilidade. Depois nós tivemos em 2009 o RTT, né, que era o regime tributário transitório de transição, que trouxe a neutralidade tributária. E depois nós tivemos a Lei 12.973 de 2014, que é a legislação tributária definitiva, né? O que essas normas fazem? Nós temos uma norma contábil, nós temos as normas contábeis que a gente deve seguir para fins de elaborar as demonstrações contábeis e as obrigações contábeis. E nós temos no Brasil a norma tributária, a norma fiscal.
Então, em muitos momentos, elas divergem. A contabilidade diz faz assim, a norma tributária diz faz assado. Então, nós ficamos naquele limbo, né, daquela dúvida. Como que a gente deve seguir? Segue a norma contábil, segue a norma tributária. E a maioria das empresas acaba seguindo a norma tributária porque é o fisco que vai nos cobrar, né? Muito mais do que pela norma tributária, pela norma contábil. Então, a gente acabava tendo essa dúvida do que seguir. E veio, então, as legislações que fizeram a adequação. E elas disseram, você usa a norma contábil, mas para fins tributários, você vai seguir com alguns ajustes, você precisa ajustar. Nós temos isso em diversos pontos, nós temos divergência no reconhecimento de receitas, por exemplo. A norma contábil fala uma coisa, a norma tributária fala outra. Então, a gente precisa adequar isso. E adequar isso não é mudando a contabilidade para se adequar à norma tributária. Existem outras formas de a gente conseguir fazer a contabilidade bem feita e adequar para fins tributários. Depois eu dou exemplos, aí fica um pouco mais fácil. Então, as normas internacionais de contabilidade, elas são chamadas de IFRS, né? E o que elas trouxeram de mudanças? Basicamente, elas mudaram a estrutura conceitual da contabilidade. Elas trouxeram uma contabilidade mais baseada em princípios e não em regras. Não é faz assim ou faz assado. Ela te dá um norte, ela te dá princípios, né? E com base nesses princípios, muitas vezes o contador ele vai precisar exercer o seu julgamento, a sua interpretação para exercer a contabilidade, né? Ele trouxe um princípio também muito importante que é o princípio da essência sobre a forma. Desde o início da nossa graduação, a gente já falou muito sobre isso. E quando eu comecei a faculdade foi em 2009, eu já comecei com as IFRS, né, já com as novas normas. Então a gente já falava muito sobre essência sobre a forma, que a essência sobre a forma a gente precisa sempre olhar a essência da transação, a essência do que aconteceu e contabilizar de acordo com a essência, muito mais do que com a forma, tá? Um exemplo muito nítido disso, que eu vou dar para vocês, para que vocês consigam associar isso à prática, por exemplo, chegou um determinado cliente lá com alguns recibos de despesas que ele teve. Ele contratou uma pessoa para fazer uma manutenção lá na empresa dele, uma manutenção predial lá na empresa, uma pintura ou algo nesse sentido. E ele não tem nota fiscal. Ele tem aquele recibo daquela despesa, mas ele não tem nota fiscal. O fornecedor disse que não vai fazer nota fiscal de jeito nenhum. O que você vai fazer? Vai contabilizar aquela despesa ou não vai contabilizar aquela despesa? Para fins fiscais, você não tem um documento que seja idôneo para fazer o reconhecimento daquela receita, daquela despesa. Porque para reconhecer a despesa para fins fiscais, você precisa ter uma nota fiscal, um documento adequado para reconhecer aquela despesa. Agora, para fins contábeis, a despesa existe ou não existe? Ela aconteceu ou não aconteceu? Ela aconteceu. Se você não contabilizar, o que vai acontecer com o caixa? O que você vai fazer com o pagamento? Como que você vai pagar na contabilidade? Se você não registrar a despesa, como vai ficar teu lucro? Vai ficar real ou vai ficar distorcido? Então, esses pontos a gente precisa analisar. Eu preciso priorizar a essência. Para fins contábeis, sim, a despesa existe, ela aconteceu e ela precisa ser contabilizada. Ponto. Para fins fiscais, ela não existe. Para fins fiscais, o fisco não aceita. Então, eu preciso fazer ajustes. Mas eu contabilizo de acordo com a norma contábil. E para fins tributários, depois eu me acerto lá com o fisco fazendo os ajustes necessários.
Então, as IFRS trouxeram uma contabilidade baseada em princípios que fazem com que a gente utilize certo grau de julgamento em determinados momentos. São temas um pouco mais avançados, né? A gente não vai nos aprofundar aqui, mas vou citar alguns exemplos. A depreciação, por exemplo. A regra contábil não diz que você tem que depreciar um ativo em 10 anos, assim como a norma tributária. A norma tributária diz que para uma máquina e equipamento a depreciação é 10 anos. A contabilidade diz que você deve depreciar ao longo da vida útil. Tá, mas e o que é a vida útil? Por quanto tempo eu pretendo usar esse ativo? Então, ela nos deu a oportunidade de estimar. Ela nos deu a necessidade de exercer o nosso julgamento nesse ponto. Então, para fins tributários, eu vou precisar ver o que a norma fala, mas para fins contábeis, eu não vou depreciar um veículo em 5 anos, como diz a norma tributária. Por quê? Porque em 5 anos o meu veículo ele ainda vai estar valendo muito. Ele não vai estar com valor residual zero, tá? Então, a gente precisa exercer o julgamento em N situações. Eu citei aqui alguns exemplos que são muito simples e são do nosso cotidiano para que vocês consigam vincular isso ao dia a dia de vocês, tá? Então, antes das IFRS, né, nós tínhamos as informações muito voltadas ao fisco, atender às obrigações fiscais e informações contábeis de baixa qualidade. E depois das IFRS, nós temos informações mais voltadas aos usuários e maior confiabilidade nas demonstrações contábeis e uma desvinculação da contabilidade fiscal e societária. Então, nós tivemos uma grande evolução, né, a partir da adoção das normas internacionais de contabilidade. Mas, pasmem, pessoal, ainda não temos todas as contabilidades adequadas às IFRS. Nós ainda temos muita contabilidade ainda voltada a atender o fisco, tá? Então, nós precisamos evoluir muito nessa questão. Até por isso que eu decidi fazer essa aula sobre as normas contábeis. Para quê? Para instigar vocês a buscar as informações nas próprias normas. No mínimo, nós, enquanto contadores, temos que ler algumas normas contábeis que eu vou mostrar depois para vocês quais são. Tá, mas e quando a contabilidade diverge da norma fiscal? O que a gente faz? Aí a gente vai fazer os ajustes, né? Seja lá no LALUR, se essas diferenças vão ter impacto no lucro real, por exemplo, a gente vai fazer ajustes no LALUR, no LACS, no livro de apuração do lucro real, no livro de apuração da contribuição social. A gente vai fazer ajustes que são legais, tá? Não é aquele ajuste que você faz para esconder alguma coisa que você fez errado, tá? Então, ajustes são legais, são adições, são exclusões lá no LALUR e no LACS, que são informações totalmente tributárias. A gente pode entrar mais no detalhe em talvez uma aula que no futuro a gente pode fazer sobre o lucro real, mas é dessa forma que a gente faz. A gente executa a contabilidade com fins de societário, com fins de fazer a contabilidade de acordo com as normas contábeis. Depois, se a gente entender que em alguns momentos é necessário adequar essas informações para a norma fiscal, a gente executa os ajustes que são necessários. Porque sim, a gente precisa obedecer a regra tributária também. O que eu não posso é fazer uma contabilidade amoldada para atender o fisco. Mas eu preciso atender as duas normas e hoje é totalmente possível. Agora eu já comentei antes, né? Será que a gente está contabilizando de acordo com as IFRS? Será que a gente está seguindo as normas contábeis? Eu imagino que em muitos pontos sim, mas a gente ainda tem muitas pendências para ajustar. Ainda a gente tem muitos conceitos culturais para ajustar, né? Um ponto que é muito crítico que eu falo é a questão da depreciação, né? Então, a depreciação, se a gente executar ela tal qual é a norma fiscal, a gente vai dissociar muito da realidade. A gente não vai estar contabilizando de acordo com a essência. A gente vai estar contabilizando de acordo com a norma tributária. Um veículo de carga
para fins fiscais, ele é depreciado em 4 anos. Com 4 anos, qual seria o valor de mercado desse ativo? Por quantos anos eu ainda espero utilizar aquele ativo? Eu não vou usar só ele em 4 anos. Então, lá na minha contabilidade, esse veículo vai ter um valor residual zero. Não está de acordo. Tem máquinas que duram 20 anos. Você vai fazendo as manutenções preventivas, vai fazendo os consertos necessários, mas ela vai durar 20 anos e a gente deprecia ela em 10. Então, esse é um ponto que a gente precisa reavaliar, né? Que a maioria das pessoas, dos profissionais, seguem a norma tributária. A questão do documento que eu mencionei antes, da nota fiscal, não tem um documento hábil para registrar. Registro ou não registro? Também é uma situação muito comum, que o que a gente via, não sei se isso acontece ainda hoje, mas a gente via devolver documento para cliente, esse documento não tem nota fiscal, então eu vou devolver para o cliente. Esse documento não veio nota fiscal, veio só um recibo, eu vou devolver para o cliente, eu vou eliminar, enfim. Então, não é a forma adequada, né? A gente precisa contabilizar, a despesa aconteceu, a aquisição aconteceu, enfim, a gente precisa dissociar. Claro que o ideal é não ter esse tipo de empecilho, né? Mas a gente sabe que vai existir. Mas para a gente contabilizar de acordo com a essência sobre a forma, a gente precisa olhar para esses pontos, né? E registrar todas as operações da empresa. Se eu deixei de registrar uma despesa, eu estou distorcendo uma demonstração de resultado, eu estou distorcendo as despesas, eu estou distorcendo o caixa, ou o banco, enfim, como é que eu vou fazer o pagamento? Se o pagamento foi via banco, como é que eu vou fazer o pagamento? Então, assim, a gente acaba distorcendo um monte de informações. Então, como a gente vê o profissional de contabilidade hoje, tá? Não são todos, mas a grande maioria. Contadores focados em atender ao fisco, seja através das obrigações acessórias, seja através das apurações dos impostos, através da folha de pagamento. Muito, muito, muito tempo dispensado em cumprir obrigação acessória. A gente que trabalha na área sabe que a gente perde muito tempo em fornecendo informação para o fisco. E é a nossa obrigação, né? E o contador, na visão dos empresários, das empresas, ele é visto como uma obrigação, né? E não como aquela pessoa que está ali para te auxiliar. Eu vou deixar de fazer essa primeira etapa? Não, né? A gente precisa fazer e fazer bem feito. Mas como eu falei lá no início, isso é só a nossa obrigação, né? O que vem depois é que é a cereja do bolo, né? Então, como precisa ser? Aquela visão holística, aquela visão do todo, aquele contador voltado a atender as necessidades dos usuários, em produzir informações que auxiliem de fato o usuário na tomada de decisões. Não é, pessoal, o contador que vai tomar decisão. Não é o contador que ele atua ali no estratégico. O contador ele vai fornecer informações, ele vai deixar as informações claras para o usuário, né? Ele vai deixar as informações que o empresário, o administrador, o gestor, ele utilize aquela informação e conduz a empresa da melhor forma possível. Mas não é o contador que vai lá realizar, você tem que fazer isso, isso e isso. Não é bem assim, tá? A gente precisa fornecer subsídios, né? O contador precisa ser visto como uma pessoa estratégica, que auxilia a empresa a caminhar em direção aos seus objetivos. Ele mostra o caminho, ele mostra as informações para que a empresa, os gestores possam utilizar essa informação e conduzir a empresa. Tá? Quais as ferramentas que nós vamos nos utilizar disso? Uma contabilidade bem feita, né? Uma contabilidade que se baseia nas normas contábeis, priorizando a essência sobre a forma,
né, contabilizando todas as operações. Então, uma contabilidade robusta, bem feita. E, gente, quando eu falo em contabilidade bem feita, eu sei como funciona na prática. Eu já trabalhei em escritório de contabilidade, eu trabalho no dia a dia com contabilidade, eu não sou consultora, então eu sei como funciona na prática. Eu sei que muitas vezes não é por opção do contador ou opção do escritório de contabilidade fazer as coisas da forma como é feita, porque a gente precisa fazer o melhor possível com as informações que chegam até nós. Então, muitas vezes a gente não tem as informações, muitas vezes a gente não. A empresa esconde algumas coisas do contador. Eu sei como funciona na prática, eu sei as manobras que muitas vezes algumas empresas querem executar para pagar menos imposto, enfim, né? Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é sempre fazer um pouco melhor a cada dia, é ir construindo algo. Eu não estou dizendo que a partir da manhã vocês têm que fazer tudo 100%, mas a gente precisa ser 1% melhor a cada dia, um pouquinho melhor a cada dia e construindo isso com o cliente. Nós ir podando algumas coisas. Não, a gente não pode fazer isso por conta disso, disso e disso. Esses são os riscos. Você quer assumir? Você quer fazer dessa forma? Então assina aqui, assina esse papel aqui que eu tô te passando, que eu te orientei, tá? Então, assim, porque eu sei como funciona na prática, a gente não consegue fazer 100% da forma como a gente quer, mas a gente precisa ir construindo isso e aos poucos colocando na cabeça do empresário que fazer as coisas certas nos oferecem benefícios. Eu consigo tomar decisões com base nessas informações. Eu consigo ter uma empresa organizada, eu consigo apresentar uma boa imagem para os meus concorrentes, para os meus clientes. Enfim, eu não vou nem aqui citar os benefícios de uma empresa organizada, porque eles são imensos, né? A gente nem consegue mensurar aqui. Uma empresa desorganizada, ela abre brecha para um monte de coisa. Ela abre brecha para fraude, ela abre brecha para erros, ela abre brecha para um passivo fiscal, enfim, para um passivo tributário, para um passivo trabalhista. Então, a empresa que é desorganizada, ela trabalha com gestão de risco, porque simplesmente ela tem que administrar os riscos que ela tem. E aos poucos, nós precisamos colocar isso na cabeça dos empresários que nós temos formas de fazer as coisas. Nós podemos melhorar um pouco a cada dia, não precisa ser aquela coisa de uma hora para outra. E a mesma coisa a gestão de processos lá dentro do escritório de contabilidade. A gente não vai mudar drasticamente de uma hora para outra, mas aos poucos a gente pode ir construindo isso, construindo uma rotina de estudos, construindo uma rotina de conversa com o cliente, construindo uma rotina de demonstrar de conversar com o cliente, demonstrar o trabalho que é feito para o cliente, se aproximar dele, enfim, são formas de construir, mas nunca é de uma hora para outra, nunca é de um dia para o outro, é sempre uma construção. Então, o objetivo é ser um pouco melhor a cada dia. Então, as ferramentas que a gente vai se utilizar são a contabilidade bem feita, uma gestão de custos, uma controladoria, uma contabilidade gerencial. Aí vem as ferramentas, né? Tem N ferramentas que a gente pode se utilizar. Não coloquei aqui um planejamento tributário, uma gestão tributária. Então, tem N ferramentas que a gente pode oferecer para o cliente para que possa auxiliar ele. Mas tudo parte do pressuposto de que a contabilidade está bem organizada e bem elaborada. Então vamos falar um pouquinho agora sobre as normas contábeis, né? Já me estendi demais aqui, né? Mas tenho mais um pouquinho, mais uns minutos para falar com vocês. E acho que vou ter que fazer uma outra aula para nós ir instigando a um pouquinho mais sobre as normas contábeis. Você sabe onde buscar as normas contábeis?
Vocês sabem que as normas contábeis não se aplicam a todas as empresas? Essa era uma pergunta que eu gostava de fazer para os meus alunos. Eu trabalhava no 5º período e no 8º período. E às vezes chegava lá no 8º período e eu fazia essa pergunta, e alguns me respondiam que não sabiam, ou não sabiam onde buscar a norma contábil. Gente, eu vou mostrar para vocês onde a gente busca, para quem ainda não sabe, e por favor, antes de você fazer uma pergunta lá na consultoria, busca na norma. Se ela é uma dúvida contábil, né? Se é uma dúvida tributária, fiscal, trabalhista, são nas normas, né? Nas leis, enfim, né? Na CLT, nas leis fiscais, tributárias. Agora, se é uma norma contábil, se é uma dúvida contábil de como contabilizar algo, por favor, primeiro você vai buscar as normas, tentar encontrar. Mas para isso você tem que saber que as normas não se aplicam a... Eu não vou usar a mesma norma para uma microentidade ali optante do simples do que eu uso para a empresa, uma sociedade anônima que é registrada lá na Bolsa de Valores. Eu não uso a mesma norma contábil. Elas usam normas diferentes. Uma é simplificada, uma é norma completa, tá? E, gente, em alguns pontos elas são diferentes. Elas são diferentes, inclusive, no conjunto de demonstrações contábeis que a gente apresenta. Então, a gente precisa saber que empresa eu estou fazendo, que norma contábil é a mais adequada. É adequado eu usar uma norma completa para uma microentidade optante do Simples Nacional? Não vale a pena, não é material, não, o tempo que eu vou despender para adequar o custo não é material. Então, eu preciso saber qual a norma mais adequada para cada empresa. Nós temos a NBC-TG. NBC é Norma Brasileira de Contabilidade. TG é Técnica Geral, tá? EC, Estrutura Conceitual. Lá na estrutura conceitual você vai ver a estrutura conceitual da contabilidade, os conceitos gerais, ela é assim, ó, extremamente importante para quem quer se aprofundar na ciência contábil. Se informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretende representar. A utilidade das informações financeiras é aumentada se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. Então, se elas querem ser úteis, que é isso que a gente diz, que as informações contábeis devem ser úteis, elas precisam representar verdadeiramente o que elas se propõem a representar. Então, se eu estou falando do patrimônio, não adianta eu mostrar um balanço patrimonial lá que não condiz com a realidade. De que aquela informação vai ser útil? Então, para ela ser útil, ela precisa representar fidedignamente. Então, a utilidade das informações financeiras, ela é aumentada se elas forem comparáveis, se eu puder comparar mais de um período, se eu puder comparar essa empresa desse segmento com outra empresa que seja do mesmo segmento, que é concorrente dela, que eu posso verificar qual é o percentual de resultado que essa empresa está obtendo. Vamos comparar com as empresas lá fora para ver se está compatível. Vamos comparar a evolução da empresa de um período para o outro, né? Elas precisam ser verificáveis, tempestiva. Eu preciso ter informação tempestiva no tempo certo, em tempo que eu consiga tomar decisão. Não adianta eu ver agora um problema que eu deveria ter visto lá no ano passado. Eu poderia ter corrigido tempestivamente. E compreensível, né? Para a gente conseguir entender as demonstrações contábeis, né? Então, aqui as características da informação contábil: relevância, materialidade, representação fidedigna, comparabilidade, capacidade de observação, tempestividade e compreensibilidade. Eu não vou me ater aqui muito, porque a gente já extrapolou bastante o tempo. Os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Eu vou aqui falar rapidamente de alguns, tá? Princípio da entidade. É o princípio que a empresa tem que dissociar a pessoa física, os empresários, da entidade. Empresa é empresa, sócio é sócio. Isso a gente tem muito bagunçado hoje em dia, principalmente nas pequenas empresas, né? As empresas acham que o dinheiro da empresa é o dinheiro do sócio, e não é. Muitas vezes a gente vê empresário rico e empresa pobre. Por quê?
porque o empresário suga. Desculpa. Ele suga todos os recursos da entidade. E isso, nós temos o princípio da entidade que a gente tem que tentar ir plantando essa sementinha na cabeça dos empresários. O princípio da competência é sempre, eu só vou citar os principais aqui, tá? Sempre registrar as despesas e receitas no período em que elas ocorreram. Para quê? Para que eu tenha informação tempestiva, no tempo certo. Se essa despesa é de março, não adianta eu estar registrando lá em abril, que foi quando eu recebi ou quando eu fiz o pagamento. Isso é um princípio contábil. Toda a contabilidade é baseada no princípio da competência. As despesas e receitas devem ser registradas no período em que elas aconteceram. E o princípio da prudência, né? Nunca superestimar os ativos e nem subestimar os passivos. Quando eu estou superestimando o ativo, eu estou dizendo que essa empresa é mais robusta, né? Ela tem um ativo maior. E subestimando os passivos, eu estou dizendo que ela tem um passivo menor do que de fato ela tem. Então, isso é o princípio da prudência, né? Então, nós tínhamos as normas brasileiras de contabilidade. Nós temos, vou mostrar depois lá no site do CRC, do SFC, mas nós temos várias normas, né? Mas eu estou citando aqui as normas para executar a contabilidade. Nós temos 3 tipos. Tínhamos até 2022 a ITG 1000 para micro e pequenas empresas, a NBCTG 1000 para pequenas e médias empresas e as normas completas. Hoje nós temos elas divididas em, deixa eu ver se eu trouxe aqui, mudanças para 2023. Nós temos a NBCTG 1002 para microentidades, nós temos a NBCTG 1001 para pequenas empresas e nós temos a NBCTG 1000 para médias empresas. A NBCTG 1002 para empresas com faturamento até 4,8 milhões, a NBCTG 1001 para empresas com faturamento acima de 4,8 milhões e inferior a 78 milhões, e a NBCTG 1000 para empresas acima de 78 milhões, mas que não se enquadram em empresas de grande porte. E nós temos as normas completas para as empresas de grande porte, ativo superior a 240 milhões, ou receita bruta anual superior a 300 milhões, ou aquelas empresas que são reguladas pela CVM, Bacen, SUSEP, né, que são bancos, seguradoras, empresas listadas na Bolsa de Valores e assim por diante, né? Então, nós temos essas normas contábeis. Se eu estou fazendo uma microentidade, vale a pena eu usar a norma contábil completa? Não vale a pena, eu vou usar a norma mais adequada a ela, tá? Por quê? Porque ela é uma norma mais simplificada, adequada àquela empresa. A gente desculpa, eu falei da 1002, eu falei da 1002, né? A NBCTG 1002, ela exige fazer balanço patrimonial, demonstração de resultado de MPL. Então, de MPL não, a DLPA. Então, não vale a pena fazer uma norma completa, entende? Então, a gente precisa fazer essa verificação, porque para a informação precisa ser material, né? Precisa ser relevante para a empresa. O custo-benefício em produzir aquela informação precisa gerar resultado, benefícios para a empresa. Então, eu preciso verificar qual é a norma mais adequada para cada empresa e executar ela bem feito, né? A NBCTG 1002 tem 17 páginas, gente. Então, vale a pena a gente dedicar um tempinho para estudar. Agora não tinha terminado ainda, mas eu vou mostrar para vocês lá no CFC, porque eu já estou me estendendo demais, né? Aqui no site do Conselho Federal de Contabilidade. Já vai aparecer aqui, ó, legislação. Normas brasileiras de contabilidade. Aí aqui tem a NBCPG do profissional geral, tá? Que a gente vai encontrar orientações sobre como o profissional deve se portar, deve conduzir as suas
a conduta profissional, né, do auditor independente, do perito contábil. Aqui nós temos as normas completas, eu vou abrir aqui as normas completas para vocês verem. Ó, aqui nós temos a norma estrutura conceitual, essa que eu falei antes, que tem bastante informação. Aí começa, assunto por assunto, né? Redução ao valor recuperável dos ativos, efeito das mudanças na taxa de câmbio e conversão de demonstrações contábeis, demonstração do fluxo de caixa, ativo intangível, enfim, nós temos muitas normas aqui para serem. Nós temos 50 CPCs, né, 50 NBCTGs, e depois tem algumas específicas para algumas entidades. Então, quem usa a norma completa vai se basear nessas informações. Quem usa simplificada, pequenas e médias empresas, vai usar aqui, ó, a NBCTG 1000, a NBCTG 1001, a NBCTG 1002, tá? Então, essas normas aqui. Eu vou abrir só a NBCTG 1002 aqui para vocês verificar. Tem ela aberta aqui, que eu fiz um monte de observação. Ó, são 17 páginas, gente. Então, vale a pena a leitura. Se você tem um escritório que tem várias micro e pequenas entidades, então se aprofunda nessas normas. Aí nós temos aqui a NBCTG 1000 para pequenas e médias empresas, né? Nós temos a 1001 para pequenas e a 1002 para micro entidades. Então, vale a pena dar uma olhada. A 1001 e a 1000 já são um pouco mais extensas, porque elas são um pouco mais robustas. Mas vale a pena buscar informação. Eu estou fazendo esse tipo de empresa. Esse é o nicho do meu escritório. Então, vale a pena vir aqui debruçar sobre essas normas, né? Ver o que... vou conseguir sair fazendo 100% de acordo com a norma? Talvez não, mas ir melhorando 1% a cada dia. E outra norma que eu quero deixar aqui de tema de casa para vocês, pessoal, é a a ITG 2000, tá? Essa aqui é importantíssima. Essa aqui é necessária. Então, eu tenho aberto aqui. Todo contador precisa ler, tá? Aqui fala de qual é a estrutura de um lançamento contábil, como tem que ser como tem que ser a escrituração em ordem cronológica de dia, mês, ano. O registro contábil deve conter conta devedora, conta credora, histórico, valor. O que mais? O livro razão, o livro diário, como que deve ser a contabilidade de uma empresa que tem filiais, o que é uma documentação contábil, como eu devo fazer uma retificação de erro, fiz um lançamento errado, como que eu devo fazer a correção desse erro? Enfim, aqui tem informações gerais, essa aqui é o primeiro dia de faculdade, vamos dizer assim, né? Não traz os conceitos de ativo e passivo, mas traz orientações sobre a escrituração contábil. Então, a LTG 2000 também é tema de casa para vocês. Pessoal, me estendi demais, falei demais, tem muitas outras informações que a gente poderia estar passando aqui, mas aos poucos a gente eu vou trazendo outras informações, outros temas e a gente vai se aprofundando. Mas a minha mensagem aqui é: vamos melhorar um pouquinho a cada dia, vamos buscar informação onde deve ser. Então, né, como eu mostrei aqui para vocês, temos muita informação aqui no site do CFC. Aqui nós temos tudo o que a gente tem de dúvidas sobre o fazer contábil. Não vamos ter dúvidas sobre respostas sobre como tributar o imposto de renda da pessoa jurídica ou da pessoa física, ou como gerar uma folha de pagamento, mas vamos ter de como fazer contabilidade, tá?
como o contador deve se portar enquanto profissional. Tudo temos aqui. Como eu falei, aqui, ó, NBC-PG é do profissional. Como o profissional deve conduzir a sua conduta. E aqui, técnica geral, são as normas técnicas, como eu devo fazer contabilidade. Então, aqui tem muita informação, tá? Então, dúvidas de contabilidade, entrem no site do CFC, encontrem a norma adequada à sua empresa e se debrucem sobre ela, tá bom? Brigadão, conversamos por aqui, dúvidas podem me chamar lá no Instagram e sugestões de novas aulas, novos temas também vocês podem nos dar. O intuito é melhorar, é ajudar, não tem custo e criar uma comunidade onde a gente pode todo mundo aprender com todo mundo, né? Então esse o objetivo, tá bom? Obrigada, bom final de semana, aproveitem o domingo e até mais.